Não interessa o seu nome, sua origem, seu passado. O seu lugar está garantido na mesa do Deus Todo-Poderoso. Politicamente falando, foi a forma como Samuel agiu. Samuel viu um bonitão, com cara de príncipe, falou, esse deve não, certamente, ele falou. Deus falou, não. E aí foram passando, e Samuel fez passar os 7 filhos, vírgula. Não passou os 7 filhos. Você pode passar quem você quiser na frente, mas o lugar do escolhido de Deus ninguém toma. Ninguém toma. Ninguém toma. Isso eu garanto a você. Eu sou prova disso. E o profeta, então, quando Deus falou, nenhum desses 7 aí, nenhum desses 7. Você tem mais algum filho, então? Ao Samuel, aí o Jessé, tem o mais moço, né? Ele não se lembrava daquele, ó. É possível que até um pai ou mãe esqueça o filho. É difícil, mas é possível. Muitos anos na frente, Davi falou assim, Davi se lembrou desse episódio, acho que é o Salmo 27, se eu não me engano, ele fala assim, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha lá, é isso, filho? É o 27? Ele deve ter lembrado disso aí, né? Lembrou? Ele lembrou. Olha o que o Davi fala, ó. Isso aí é difícil, hein? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então Davi, ele se lembrou que o pai não colocou na lista. Não apresentou o currículo dele para o profeta. O profeta estava à procura de um rei. E o pai Jessé não mostrou o currículo dele. Como é que era o currículo de Davi? Você sabe como é que ele preencheu o currículo dele? Como é que ele preenchia? Ele escreveu assim, ó, Deus, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, até chegar embaixo. Está lá no Salmo 34. Ele falou, bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha o que ele disse, bendirei o Senhor em quê, igreja? De dia, de noite, de manhã, de tarde. Mas não é só quando está feliz que é para bem dizer. Bem dizer é falar bem, não é isso? Então ele disse, vou falar bem de Deus o tempo inteiro. Naquele tempo em que o filho queria matá-lo, ele estava feliz? E ele falava mal de Deus? Não, ele falava bem de Deus. Quando o outro filho dele violentou a filha dele, a irmã, no caso, ele estava feliz? Não, mas ele falava bem de Deus? Falava bem de Deus. Você fala bem de Deus quando está desempregado? Quando está sem dinheiro, você fala bem de Deus? Quando está doente,
você fala bem de Deus? Você, bispo, quando é tirado de um estado, de uma região, de uma igreja, você fala bem? Ou você se sente injustiçado? Quando alguém chega com uma dívida para você pagar e você não tem dinheiro para pagar, você fala bem de Deus? Não responda para mim, não. Eu ficava pensando por que o Davi terminou os dias dele mais abençoado do que qualquer outro. Porque Davi amava a Deus acima de tudo. Teve uma ocasião que ele falou assim, depois que Deus enriqueceu o Davi, olha só, Deus deu ouro e prata em abundância para Davi, fazendas, animais, olha lá, Deus deu tanta coisa para Davi. Davi orou e falou assim, o Senhor é o único bem que eu possuo. É muito forte. É verdade isso aí, filho? Olha lá. Olha lá. Salmo 16. E era uma música dele, olha lá, banda, um hino de Davi, ó. Tá? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi podia falar assim, ó, eu tenho muitos bens, eu tenho fazendas, mansões, ouro, prata, porque ele já não era mais o cuidador de cabritos, de ovelha. Lá em 1 Samuel diz que Davi era um empreendedor, e ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Você já viu isso? Mas ele virou para Deus e falou, o Senhor é o único bem que eu possuo. Então, o sujeito falava, vou falar bem de Deus o tempo inteiro. E acordar de manhã, alguém deu a notícia, ó, seu filho está vindo te matar. O seu outro filho, o príncipe, violentou a sua filha, a irmã dele. O rei Saul, a quem você serve, olha só. O rei Saul, a quem você serve, botou um exército atrás de você e vai te matar, vai te cortar em pedaços. Davi começou a fugir. Davi fugiu para uma cidade chamada Gate, cidade dos filisteus. Ele apavorado, porque Saul queria matá-lo, o rei Saul, com inveja dele, ele foi para Gate. E ele pensou, lá Saul não vai me procurar, porque Saul tinha medo dos filisteus. Davi se esqueceu que muitos anos atrás, ele próprio matou o líder dos filisteus, chamado Golias. O que aconteceu quando Davi chegou em Gate? Ele foi preso. O reconheceram. Você está mostrando a Bíblia, tá? Fala lá para o menino mostrar. Olha lá. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam aonde? Põe na palavra hino. Hino. Quem sabe o que é um hino? Quem cantou hinos aqui hoje? O sujeito foi preso, xingou, murmurou, reclamou, blasfemou, amaldiçoou a Deus. O que ele fez? Cantou um hino. E ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Ele foi buscar refúgio lá na cidade dos filisteus, porque Saul queria matá-lo. Seria como eu sair daqui do Brasil para buscar
refúgio em algum país, chega lá o líder mandar me prender. E ele cantou um hino e falou, e orou, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. E me oprime pelejando todo dia. Davi estava numa fase que a tristeza vinha para ele todo dia. Que fase que você está vivendo? Será que você é daquelas que já acorda com uma má notícia, que tem carregado uma tristeza, uma frustração? Eu digo a você, Deus cuidou de Davi e Deus está cuidando de você. Sua fase vai passar porque a de Davi passou. A de Davi passou. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Olha só. E ele diz assim, em me vindo o temor, ou seja, o medo, hei de confiar em ti. Davi também sentia medo? Quem já sentiu medo? Levanta a mão. Quem já sentiu muito medo? Medo de morrer, medo de não pagar dívida, medo de perder o emprego, medo de perder a mulher, de perder o marido, de perder o filho, de perder o pai. O medo está sempre rodeando-nos. Todo mundo que é de carne e osso tem medo, em alguma fase da vida. Mas o que você não pode é perder a confiança. Se o medo bater, mas você confiar em Deus, ele vai embora e Deus dá a resposta para a sua vida. Amém? Em me vindo o medo, o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Neste Deus, é só esse aí. Nenhum outro Deus você pode botar a confiança, porque os outros são invenções dos homens. Neste Deus você pode botar a confiança. Neste qual? O que abriu os olhos do cego hoje aqui? O que botou o paralítico para correr aqui? O que curou o canceroso, purificou o leproso, ressuscitou a criança? O Deus que me tirou lá do meio do mato, sem estudo, sem casa para morar, sem comida para comer, sem roupa para vestir. Amarrei uma trouxinha pequena, botei nas costas, sem documento algum, sem dinheiro, nem para comer um pão com mortadela. Passaram muitos carros, caminhões, e eu acenava para eles. Eu fui andando para Leopoldina. Quem já ouviu falar em Leopoldina? Eu fui andando, passei por Laranjal, peguei a BR, saí da estrada de terra, de barro, entrei no asfalto e fui rumo a Leopoldina. E eu acenava para os carros que passavam. Ninguém me dava carona. Parou um caminhãozinho e cheio de ferros, de coisas em cima. E
E ele perguntou para mim assim, eu nem sabia, ó. Hoje eu descobri que naquela época ele era macumbeiro, porque ele está na Mundial e ele falou isso aí, não sei se vocês viram isso. Ele apareceu, quem viu isso aí? Eu não sabia que era macumba, não sabia de nada não. Ele falou, você vai para onde? Eu falei, eu sei lá para onde eu vou. Eu não tenho para onde ir. Mas eu fugi. Ele falou, sobe aí. E eu estava morrendo de fome. Ele parou num lugar, num posto para descansar. Enquanto ele descansava, eu fui e lavei o caminhão dele. Ele veio, estava terminando de lavar, limpar. E ele falou, eu vou te dar uma ajuda. Me deu um dinheirinho lá. Não lembro mais que moeda que era, uns 10 contos lá. Isso aqui é para você pagar a passagem quando eu te deixar num ponto. Eu falei, nada, isso aí é para eu comprar mortadela e pão. Comprei pão e mortadela. Comi como há muito tempo eu não comia. Hoje eu estava na fila entregando o projeto. Eu estava entregando o projeto. Eu vi a imagem de um senhor passando aqui, ele olhou para mim e falou, eu sou sobrinho do Jamil. Ele passou aqui agora há pouco, aí eu falei, ele falou, o senhor lembra dele? Eu falei, lembro. Esse aí é o que me deu carona, ó. A gente se encontrou lá no Ceará. Meu coração quase parou. Porque eu lembrei que naquela época eu não conhecia Deus. Mas Ele tinha reservado o meu lugar à mesa. O menino miserável, sem rumo na vida, e o macumbeiro motorista de caminhão. Tanto o menino quanto o macumbeiro, ambos tinham um lugar na mesa. Eu peguei o meu lugar e ele já pegou o dele e agora está na presença de Deus. Você pode ser espírita ou católico ou não ter religião. A mesa é grande o bastante para ter o seu lugar. Se você não pegar, ele vai ficar lá, mas existe o lugar para todo que quiser tomar o lugar. Todos. O Jamil era o dono de uma venda, que eu comprava o salame, o pão. Comprava nada, eu pedia para ele. O sobrinho dele está aqui, só que já é um senhor também. Mas é bom você saber, você que é sobrinho do Jamil. E eu fiz um teste com ele, eu falei, então você tem um primo que é pastor nos Estados Unidos. Ele falou exatamente, ele falou o nome dele inclusive. Lá de Cisneiro. E eu, um tempo atrás, aí eu encontrei o homem que me deu a carona. Eu nem sabia mais nada sobre ele. Ele falou, ele começou a ver na televisão, eu era pele e osso. Eu tinha 1,90 m com 15 anos de idade já. E eu pesava 63 quilos. Ele falou para a mulher dele assim, para a cearense, que fisgou o coração dele numa dessas viagens de caminhão.
aqui de Minas Gerais, foi lá para as bandas do Ceará, uma cearense fisgou o coração do homem, ele ficou por lá. Ele falou para ela: esse aí é um rapaz que eu dei carona. Ele falou, e insistia, assistindo, Deus foi mudando a vida dele. Quando ele falou para mim que ele tinha me dado carona quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu falei, aonde? Eu sabia, lembrava tudo, né? Eu sei tudo que passou comigo. Aonde e como? Ele falou direitinho. Você lavou meu caminhão? Ele lembrava. E tem muita gente que se mata porque não sabe que existe um lugar na mesa para ele. Tem muita gente que desiste de viver porque desconhece o seu lugar na mesa. Se abate, se afasta do Pai, porque não consegue enxergar. Então grava isso: na mesa de Deus tem um lugar para você.